Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz por estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Mais uma noite o Senhor nos abençoou. Mais uma vez o Senhor nos agraciou com mais um dia. E o Senhor, mesmo nós sabendo que não merecemos, o Senhor nos abençoou, né? O Senhor sempre está ao nosso derredor, nos abençoando, nos agraciando, para que possamos vencer o dia a dia, as nossas batalhas. Não é fácil, né, irmãos? Nós sabemos que para ser cristão tem que ser realmente uma pessoa de ferro, né? As pessoas dizem, eu não sou de ferro, mas tem que ser, porque se a gente der uma brecha que seja, é o suficiente para que o inimigo venha e nos destrua, não é? Amém, irmãos. Irmãos, hoje estaremos falando de um tema muito importante hoje na atualidade, que hoje está faltando na igreja, sabe? Não só na igreja, mas até fora da igreja, muito mais ainda, com certeza, que é sobre o perdão, né, irmãos? E peço aos irmãos para que abram as Bíblias em 1 João, capítulo 1, 1 João, que se encontra depois de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Nos dias de hoje, que um tema tão importante como o perdão não pode ficar fora das igrejas, né? A gente tem que comentar, a gente sempre tem que estar falando, porque parece que é um tema que não foi totalmente excluído da igreja. É difícil escutar isso nas igrejas hoje, né, irmãos? E é uma coisa que Jesus sempre nos ensinou. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Os irmãos encontraram? Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos lá então, irmãos. Vamos ler lá. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Assim diz o Senhor: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Ó meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro nesta noite para que o Senhor eleve nossos pensamentos ao caminho do perdão. Não só o Senhor tem nos perdoado, mas está faltando em nós o perdão, meu Deus. O perdão a Ti, o perdão ao próximo, meu Deus. Temos sido tão falhos, Senhor. A questão de perdão. Renova-nos nessa noite, Senhor. Leva-nos para nossos verdadeiros caminhos, que é o caminho do Senhor, mas através do perdão, meu Deus, que tem faltado em nós. Ensina-nos, Senhor, e seremos ensinados. Agracia-nos e seremos agraciados. Abençoa-nos e seremos abençoados. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço por isso. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, vamos falar primeiro sobre o perdão, mas através do Senhor que nos perdoa. Vamos falar primeiro como o Senhor age, né? Porque tem dois tipos de perdão que eu vou falar agora, que é o nós perdoando, que vai ser o segundo, e o perdão que Deus nos dá. Aqui nesse exato versículo que a gente acabou de ler, não só o Senhor, né, mas também a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Ele diz assim, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar da injustiça. Ou seja, diariamente, irmãos, eu posso dizer diariamente, sim, todo instante, temos que pedir perdão ao Senhor, porque quando nós oramos ao Senhor, seja no que for, seja para agradecer por um alimento, para iniciar um dia de trabalho, agradecer também por mais um dia, quando chega em casa, depois de um dia duro de trabalho, a gente tem que sempre pedir perdão ao Senhor. Não sabemos, de repente a nossa cabeça, por nós sermos falhos, de repente não lembramos quando pecamos. Mas se nós confessarmos ao Senhor nossos pecados, mesmo que a gente não lembre,
Ele diz aqui que é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Ele purifica nós de nossas injustiças, porque nós cometemos as nossas injustiças, nossos deslizes diariamente. Seja por um pensamento, por um olhar, seja por qual for, uma palavrinha que escapou, porque nós somos falhos, mas Ele está pronto, muito pronto, sempre para nos perdoar, mas nós temos que confessar a Ele, temos que falar, abrir a boca, sabe, para falar ao Senhor, porque Ele sempre vai perdoar. Ele está aqui, dando a misericórdia, dando tempo e principalmente manifestando grande amor por nós. Né, irmãos? Eu queria falar também em Salmos, capítulo 86. Se os irmãos puderem acompanhar. Hoje vai ser como se fosse um ensino. Um ensino da palavra. Salmos 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante benignidade para com todos os que te invocam. Amém. Olha só o que o Senhor diz aqui. O Senhor é bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para todos aqueles que invocam. Ou seja, Ele tem muita, mas muita misericórdia por nós. Mas tem que invocá-lo, tem que invocar ao Senhor, tem que, é como foi citado no outro versículo, que estamos agora em 1 João, nós temos que abrir nossa boca, temos que abrir o nosso coração, porque o Senhor tem muita, mas muita bondade, muita misericórdia de nós. Se nós confessarmos, se nós estivermos sempre dispostos a estar próximo do Senhor, temos que fazer isso, temos que estar sempre atento, não esquecer de pedir perdão ao Senhor, porque o Senhor, para falar a verdade, irmãos, nós nem deveríamos estar aqui, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho único que tinha para sacrificá-lo em nosso lugar, né? Tem perdão maior que isso? Não tem, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor está aqui, sempre pronto que para através do Senhor Jesus nos perdoar. Mas temos que invocá-lo, temos que buscá-lo o tempo todo, dia e noite. Porque um exemplo que eu vou citar aqui na Bíblia, um exemplo como aconteceu com o rei Davi, depois de ter cometido tantos pecados, o profeta Natan, ele o chamou para conversar, para falar justamente dos seus pecados, e Davi pensou naquele momento que Deus não ia ver, né, que ele tinha cometido, mas Deus vê todas as coisas, né? Ele adulterou, matou um servo fiel, um soldado valente, e por conta disso veio as consequências, né? Ele plantou e colheu. Porém, a Bíblia também nos mostra, lá em 1 Samuel, não estou lembrado do capítulo que se encontra, mas mostra que Davi, em 1 Samuel, não, acho que 2 Samuel, ele simplesmente fica desorientado naquele momento, porque o que Natan fala naquele momento para ele desorienta totalmente ele, um homem que nunca havia perdido uma batalha, e perdeu uma, mas que foi terrível para ele. Um adultério e um assassinato. Quem diria que uma pessoa como Davi faria aquilo? Mas ele, o que ele fez? Ele simplesmente invocou ao Senhor e pediu perdão. Jejuou por 7 dias. Mas o castigo dele não foi ocultado. Foi à mostra. Perdeu 2 filhos. Ele teve que suportar vários castigos, como o próprio profeta Natan falou: a espada não se apartará da tua casa. Apesar da espada não ter se apartado da casa dele, sangue que foi derramado da própria família, um matando o outro, o filho desejando guerra para o próprio pai, foi terrível. Ele não desistiu, ele invocou o Senhor dia após dia, pedindo perdão. O Senhor o perdoou, fez com que ele
sofresse os seus castigos. E ele morreu em paz. Por quê? Porque mesmo com os erros dele, ele pediu perdão. Ele foi humilde e falou: eu reconheço o meu erro. Eu errei e eu quero me redimir ao Senhor. Inclusive, imagina o que ele não deve ter passado na cabeça de Davi. É que a Bíblia não diz, mas pode ter passado, que ele queria morrer no lugar do filho dele, que estava no ventre de Batseba, porém era um fruto de pecado. O Senhor levou a criança. Imagina para o psicológico de Davi, como que não deve ter ficado, tanto ele imagina naquele ato abominável que ele cometeu, não só com adultério, mas imagina matar uma pessoa que tanto o amava, e ele cometer tantos desalentos, né? For desatento por um instante, em vez de ter ido para a batalha, ele resolveu ficar e aconteceu aquilo. E é muita coisa, irmãos, que passou na cabeça de Davi, mas ele nunca deixou de pedir perdão. Se fosse outro irmão, qualquer crente, de repente cometia essas loucuras e não faria nada, simplesmente se afundaria mais ainda no pecado. Mas não, um homem santo, uma mulher santa pede perdão, se pede justificação dos pecados, pede perdão ao Senhor Jesus, clama dia e noite até que seja perdoado, sinta no coração o perdão, porque o Senhor honra aqueles que se humilham diante dele. Amém, irmãos. Falaremos agora sobre o segundo tópico aqui de perdão, que é agora perdoando o próximo. Vamos ver lá, irmãos, em Mateus capítulo 18. Aleluias. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui o Pedro queria tirar uma dúvida com Jesus. Como que eu poderia fazer para perdoar o próximo? O próximo errava, como que ele poderia? Ele perdoava agora, errou de novo, perdoa, e Jesus fala 70 vezes 7, entre outras traduções, quantas vezes for necessário. Errou agora? Perdoa. Errou amanhã? Perdoa. Semana que vem? Perdoa. Ou seja, não tem limitações. Quantas vezes for necessário, tem que ser perdoado esse irmão. Porque Jesus perdoou, sempre perdoou. Porque nós não poderemos perdoar, sendo que ele, segundo o apóstolo Paulo, temos que imitá-lo. Se ele perdoa, temos que perdoar também. Se ele faz tal coisa, temos que fazer. Se ele não faz isso, não vamos fazer também. E assim por diante, irmãos. Então Pedro tirou essa dúvida. Quantas vezes for necessário, assim diz o Senhor Jesus. Não importa quantas vezes for necessário perdoar o irmão. É difícil? É doloroso? Muito. Mas deixa o orgulho de lado. Não permita que o orgulho, irmãos, não permita que esse orgulho quebre a aliança que você tem com Deus, porque foi assim que Satanás fez. Através de orgulho, ele quebrou a aliança que tinha com Deus e foi expulso para sempre do céu. O orgulho que todo mundo sabe que é o pecado cabeça, o pecado capital de toda a sujeira. O primeiro pecado cometido no universo, né, foi o orgulho. Aqui, irmãos, em Marcos capítulo 11, vamos lá. Glórias ao Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as suas dívidas ou ofensas, né? Mas se vós não perdoardes,
também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas ou dívidas. Olha só, como que é sério o perdão, irmãos. Como que é sério? Aqui está dizendo, o Senhor nos fala aqui através de São Marcos, que quando estivermos orando e tivermos algo contra alguém, temos que perdoar essa pessoa, porque o nosso Deus vai perdoar nossas dívidas, nossas ofensas, sejam quais elas forem. Por quê? Porque aqui diz aqui, se não perdoarmos, o Pai que está no céu não nos perdoará, ou seja, estaremos em pecado. Vamos na igreja, louva a Deus, tudo mais, mas está em pecado. E isso é muito sério, traz consequências para a sua vida. Para a sua vida matrimonial, para a sua vida no trabalho, nos estudos. Traz consequências, irmãos. Tanto é que eu sempre gosto de citar um versículo que eu amo, esse versículo, que é um versículo que não sai da minha cabeça. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É mais ou menos isso. Isso, se a pessoa se acostumar com isso, de ter contendas com as pessoas, mas não a perdoar, vai gerar uma iniquidade, ele vai começar a se acostumar com aquilo. E se acostumando com aquilo, gera um pecado, gera uma consequência muito grande para a sua vida. Imagina, o pior de todas elas é o Senhor não te ouvir. Você vai orar, e Deus vai estar assim, com os ouvidos tampados, não vai nem querer saber da sua oração. Para vocês verem, irmão, como que é sério o perdão. Temos que saber perdoar. Temos que levar a sério o perdão. Sempre orar pelos irmãos, perdoando os irmãos, pedindo perdão ao Senhor, porque o Senhor está sempre ali, pronto para nos ouvir. Mas nós temos que sempre também, nunca esquecer de pedir perdão. E pedir perdão e perdoar também o próximo, não importa o que seja que aquela pessoa fez. Nossa, porque o irmão fez uma coisa grave comigo. Aquela pessoa fez uma coisa absurda. Não importa, irmão. Para e pensa. O que Jesus faria nesse momento? Eu passei por essa dificuldade. Como que eu vou perdoar essa pessoa? Mas o que Jesus faria? Perdoaria. Então, passa por cima do orgulho, irmão. Respira fundo e perdoa. Porque a tua alma vai se sentir leve. Tua alma vai se sentir libertada. O seu coração não vai estar cheio de ódio, cheio de rancor, vai estar cheio de alegria, porque você está fazendo a vontade do Senhor. Você não está sendo semelhante a muitos no mundo, você está sendo semelhante a Cristo com essa atitude. Aleluias! Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, vamos para Lucas capítulo 17. Aleluia, Senhor Jesus. Capítulo 17 de Lucas, versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia voltar para ti dizendo, arrependo-me, então perdoa-lhes. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Vamos por partes aqui para começar a entender. Ele fala, olhar para vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, o repreenda. Se ele se arrepender, perdoa. Ou seja, ele errou, repreende, fala, irmão, não é assim que funciona. É assim que Deus quer. É assim que Deus manda. Repreende ele. E se ele se arrepender e de pedir perdão, perdoa. Perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e nesse mesmo dia voltar 7 vezes pedindo, se arrependendo, perdoa. Imagina só você, uma pessoa vai lá, o que ele quer dizer? Não é que a pessoa vai errar várias vezes com você no dia, às vezes uma ou duas vezes até pode acontecer, mas ele quer dizer que não importa quantas vezes que o irmão erre. Mais ou menos semelhante ao que aconteceu com Pedro. Ele se arrependeu,
vai lá e perdoa, irmão. É difícil? É difícil. Mas Deus, Ele quer isso de nós. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Nós todos os dias estamos sujeitos a falhas. Estamos sujeitos a errar com Deus. Porque nós somos falhos, infelizmente. Mas o Senhor nos honra quando nós pedimos perdão. Então, imagina só Deus todos os dias perdoando nossos pecados. Imagina Ele. Nossa, mas esse camarada está errando, está errando, está errando. Ele vai perdoar. Deus não olha como o ser humano olha. Ele tem misericórdia. Ele tem limite de misericórdia. Mas Ele tem muita, mas muita misericórdia. A palavra de Deus diz que Ele é longânimo. Ele tem muita paciência. O Senhor tem mais paciência do que a gente possa imaginar. É por isso que nós falamos às vezes, irmãos, que algumas pessoas partem assim a salvação e no dia do juízo não pode falar Deus não teve misericórdia, Deus não teve paciência de mim. Teve paciência, está escrito, vai estar escrito naquele dia, todas as obras. Imagina só, Deus expondo as obras. Eu tive paciência com você, tive e muita, te perdoei de todos os pecados, mas você não parou de pecar. Você se acostumou com o pecado. Você se tornou um iníquo. Então, irmãos, olha como que é sério o perdão. A cada vez que a gente para pensar, para falar do perdão, o quanto que Deus nos mostra a importância, né? A pessoa erra. Eu vou 500 vezes, perdoa as 500. Como a gente costuma falar pelos ditados, né? Errou 500, perdoa 1000 vezes, se for necessário. Aleluias. Em Colossenses capítulo 3, irmãos, também fala sobre o perdão que o Senhor nos concede oportunidades de perdoar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aqui já falou de Jesus. Aqui fala sobre suportar, como estávamos falando agora há pouco. Às vezes é difícil, irmão, suportar. Uma pessoa vai lá, fala uma coisa de você, você fica sabendo que alguém fica falando mal de você ou faz alguma coisa assim semelhante, mas perdoa, irmão. É difícil. Eu vou citar um exemplo. Aconteceram coisas na minha vida, desde quando eu vim para Cristo, que não foi fácil, irmãos. Inclusive, cada dia que passa, a gente passa por uma provação diferente. Tem provações, irmãos, que se eu não tivesse em Cristo, eu acho que eu teria feito muita besteira. Eu teria, infelizmente, cometido atos assim que se afastaria mais ainda de Deus. É difícil suportar, irmãos, mas Deus é conosco. O Espírito Santo de Deus tem que estar sempre conosco. Não é que o Espírito Santo não quer estar, mas nós temos que fazer dele digno de estar conosco. Se nós não suportarmos as pessoas que às vezes fala mal da gente pelas costas, às vezes deseja derrubar a gente por trás, né? E dar uma facada nas nossas costas, como as pessoas dizem nos ditados, né? Dar uma facada pelas costas como uma traição, né? A gente tem que perdoar, não importa a circunstância. E tanto é isso que eu queria finalizar com Lucas capítulo 23, para falar uma coisa muito tremenda, exatamente sobre o que Jesus passou. Lucas capítulo 23, no momento em que Jesus estava para morrer crucificado, no momento que ele já estava na cruz, capítulo 23, versículo 34, diz assim, irmãos:
Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aí, irmãos. Imagina só você, irmão. Você vê alguém que não tinha culpa de nada, que estava ali na cruz do Calvário, pagando por nossos pecados, sofreu muitas, mas muitas calúnias, foi cuspido, apanhou, foi humilhado como ninguém. Até mesmo uns versículos depois aqui fala do sacerdote, Caifás, humilhando ele, falando: você disse que derrubaria o templo em 3 dias, levantaria, agora você não quer, não consegue sair da cruz. Se você é o Messias, desce da cruz e prova para que a gente possa ver. Imagina depois de tudo que Jesus já passou, toda aquela humilhação, tudo que ele passou, e Satanás o tempo todo ali, fazendo de tudo para que as pessoas o humilhassem ainda mais, para que Jesus desistisse. Mas Jesus não desistiu, irmãos. Se ele desistisse, estaríamos perdidos. O que ele fez? Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Meu Deus do céu, irmãos. Imagina a paciência. Imagina só a dor que Jesus estava sentindo. Mas ele perdoou. Depois de toda a humilhação, depois de tudo que ele passou, ele teve ainda a força para falar: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós que de repente tivemos uma oportunidade e não soubemos aproveitar? Pedir perdão para aquela pessoa que falou mal de você, pedir perdão para aquela pessoa que te traiu pelas costas, mas que você ama, mas ao mesmo tempo está querendo odiar. Não odeie esse irmão, ame-o e o perdoe. Se ele lhe pedir perdão, perdoe. Mesmo que ele não te pedir perdão, perdoe da mesma forma, porque o Senhor vai estar olhando tudo isso, irmão, e estará contado no dia do juízo final, onde trono branco está, ali estará todas as suas obras e as obras dos outros, seja salvo ou seja condenado, todos estarão de pé naquele dia, e o Senhor vai te honrar. Não olhe para um lado, nem para o outro, não olhe para trás, nem para cima, nem para baixo, olhe para frente. Não desvie o seu olhar para o verdadeiro foco do Evangelho. Perdoe, irmão. É difícil, é árduo demais, é doído. Assim como Jesus sofreu, doeu muito. Mas naquele momento, mesmo saindo lágrimas dos seus olhos, com grande dor, não só física, mas espiritual, ele ainda teve a capacidade de pedir ao Pai para que perdoasse aqueles que estavam ali, caçoando da sua misericórdia. Nós precisamos ser como Cristo, irmãos. Nós precisamos ter misericórdia também. Nós precisamos ter esse perdão. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós sabemos, irmãos, que o sal dá sabor. Se você colocar o sal num copo d'água e colocar o açúcar, o sal ele vai aparecer mais que o açúcar. Por quê? Porque é ele que dá o sabor de verdade. E ele diz na palavra, Jesus nos fala, se o sal não der sabor, ele não serve mais para nada. Ou seja, temos que ter sabor, temos que influenciar os outros. E através do perdão, irmãos, pode ter certeza que não conseguimos só influenciar, como também conseguimos resgatar aqueles que estão fora de Jesus. Eu não estou falando apenas para vocês perdoarem crentes, mas perdoar pessoas que não estão nas igrejas, aqueles que não conhecem a Deus. Perdoem, meus irmãos, perdoem. E sempre também, como foi dito no primeiro tópico, peça perdão a Deus. Você vai levantar pela manhã para trabalhar, pede ao Senhor perdão. Entre na presença do Senhor limpo, purificado. Faça como os sacerdotes no Antigo Testamento, na época de Moisés e Josué, em que eles entravam no tabernáculo, se purificavam todos os santos dias para interceder por Israel.
Quando eles entravam no Santo dos Santos, eles sempre os purificavam imensamente para que eles entrassem puros lá, porque se entrasse de qualquer maneira na presença de Deus, eles seriam fulminados pela presença de Deus. Então, irmãos, é por isso a importância de não só perdoarmos, mas pedirmos perdão a Deus. Não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós temos que estar sempre puros. Nós somos sacerdotes. O sumo sacerdote é Jesus, mas nós somos sacerdotes. Temos que estar sempre pedindo perdão. Eu não lembro, vamos supor, vocês agora pensam, eu não lembro o que eu fiz de errado. Não importa, irmão, peça perdão. Meu Deus, seja qual for o pecado que eu cometi, perdoa-me, lava-me, purifica-me mais uma vez, traga-me o teu perdão. E assim então, irmãos, entre na presença de Deus e agradeça por mais um dia, agradeça por mais um momento de trabalho, agradeça por estar conseguindo visitar um irmão doente, agradeça, irmãos, pela tua ida e pela tua volta, pelo teu entrar e pelo teu sair. Não importa o que seja que você estiver fazendo, sempre ore, peça perdão, entra puro na presença de Deus e peça com fervor, porque o Senhor vai atender. No tempo determinado, Ele vai atender, mas sempre através do perdão. Oh meu Deus, aleluias, Yeshua, Jesus. Oh Jesus amado, derrame sobre essa igreja, meu Deus, a consciência, meu Deus, de perdoar e de pedir perdão, meu Deus. Glorifique, Senhor, o teu filho, faça com que teu filho perdoe, Senhor, meu Deus, através do teu Espírito Santo. Derrame graça sobre os corações, dê força, Senhor, dê grande forças aos nossos irmãos, a todos nós, para que possamos sempre aprender a perdoar, sempre aprender a lidar com as situações espirituais, que possamos nos distanciar do mundo, que possamos aproximar o nosso coração da Tua presença, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Ó Senhor, guarda de Israel, que o Teu nome seja sempre bendito, que o Teu nome seja sempre glorificado onde quer que estejamos, mesmo que estejamos em um lugar perigoso ou não, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, ensinando a perdoar e sempre pedindo perdão a Ti. Perdão, perdão, perdão. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe o pastor. Dai-nos força, Senhor, para conseguir não só continuar vindo na igreja, mas que possamos fora da igreja agirmos melhor ainda do que agimos na igreja. Que possamos levar testemunho e abraçar a fé dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus.